Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente ou ouvindo a gente. Eu sou a Andrea Matsui, eu sou a presidente da Generation Brasil e esse é o Gencast, Trabalho que Transforma, o podcast da Generation Brasil. A Generation é uma organização que trabalha em prol da inclusão produtiva e da mobilidade social. E a gente decidiu fazer um podcast, que é o Gencast, tentando trazer diferentes lentes para a conversa da inclusão produtiva aqui no Brasil. Então, a ideia é a gente ter convidados de diferentes contextos, com diferentes experiências, vindo de diferentes organizações para trazer olhares, opiniões e debates super ricos em torno desse tema da inclusão produtiva, que, na minha opinião, é um tema super rico e que dá pano para manga para a gente discutir por várias horas. Então, esse é o intuito da gente ter criado o Gencast. O episódio de hoje chama Inclusão Produtiva e Diversidade no Setor de Tecnologia, com a minha convidada, que é a Roberta Piozzi. Eu vou falar um pouquinho dela aqui para todo mundo conhecer. Eu tenho uma colinha aqui. Com mais de 20 anos de experiência em gestão de projetos, educação e empregabilidade, a Roberta é diretora de projetos e parcerias em educação na Brascom, onde ela lidera iniciativas estratégicas que impulsionam o desenvolvimento sustentável e promovem a inclusão digital. Como cofundadora do Movimento Tech 2030, ela é parte de uma coalizão que visa democratizar o acesso à tecnologia para grupos subrepresentados, impactando mais de 3 milhões de pessoas em apenas 2 anos. Esse trabalho reflete o compromisso dela em usar a tecnologia como um catalisador para a transformação social. No iFood, ela liderou o compromisso ESG com foco em educação e empregabilidade, implementando o programa Potência Tech, que a Generation fez parte. Em apenas 2 anos, eles distribuíram mais de 100 mil bolsas de estudos e geraram mais de 5 mil oportunidades de emprego no setor de tecnologia, ajudando a fortalecer a inclusão digital e a capacitação de talentos. A Roberta tem um MBA em Liderança, Inovação e Gestão 4.0 pela PUC do Rio Grande do Sul e é especialista em formação de professores, tecnologia e liderança feminina, com a missão de promover a inovação educacional e expandir a inclusão no setor de tecnologia. Ela está sempre em busca de novas maneiras de impactar positivamente a vida das pessoas e contribuir para um futuro mais inclusivo e sustentável. Roberta, é um prazer ter você aqui no nosso podcast. Estou super feliz com a sua presença, super feliz do seu trabalho na Brascom. Queria que você desse um alô ali para todo mundo que está vendo e ouvindo a gente. Muito obrigada pelo convite. Generation é uma organização que eu admiro demais, então estou muito feliz de estar aqui com vocês e estou super impactada com a leitura da minha própria trajetória. Eu falei, gente, pois é, muita coisa que já aconteceu aí, né? Muito legal, obrigada pelo convite mais uma vez. A Brascom, não sei, eu acabei não lendo na descrição, mas é a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. E aí, enfim, na nossa conversa, a Roberta vai falar um pouco mais para aqueles que não conhecem sobre a Brascom. Mas antes de entrar na Brascom, eu queria entrar num capítulo pessoal teu, assim, para quem está vendo e ouvindo a gente, conhecer melhor quem é a Roberta, né? Então, acho que é super legal se você puder comentar um pouco da sua trajetória, né? A gente falou um pouco na apresentação, mas você contando um pouco é outro spin, né? É muito legal escutar de você sobre a sua história. Então, se você puder compartilhar um pouco como que foi essa trajetória até você chegar na Brascom, que é onde você atua hoje. Claro, eu acho que a minha trajetória ela é pouquíssimo linear, assim, ela é muito mais orgânica. Eu comecei, né, minha primeira graduação foi em moda, na verdade. Caramba! E eu atuei como estilista, assim, no passado, enfim, mas quando a gente pensa em gestão de projetos, é isso, né? Uma coleção de moda é um projeto. E aí eu acabei sendo voluntária numa organização no interior de São Paulo. Eu brinco que eu venho do chão de fábrica da educação, assim, porque eu comecei como educadora social mesmo. Legal. E eu fui chamada para dar aula de artes, porque eu tinha feito moda, então tinha toda uma conexão. Mas quando chegou de verdade lá na história, eu comecei a dar aulas de meio ambiente. E eu tenho um técnico em meio ambiente depois de 2 graduações, assim. Por isso que eu digo que a minha trajetória ela é bastante orgânica. Mas o bichinho da educação, ele efetivamente me picou nesse período. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer, esse impacto que eu quero gerar de alguma forma. E eu fui, né, mergulhando nesse universo, estudando muito, assim. A educação, ela é fundamental na minha trajetória. Nunca parei de estudar. E fui entendendo onde que eu queria ir, que caminho eu queria fazer. Então, eu falo que eu sou cria do terceiro setor, assim, né? Especialmente, apesar de ter passado também, né, por organizações privadas, enfim.
Mas a maior parte da minha trajetória foi dentro do terceiro setor e eu trabalhei com gestão pública, eu trabalhei com, né, educação online, plataforma, colocar jovens na universidade, que eu entendia que era também já uma grande disrupção, né? A gente invadia as universidades com público vulnerável, né? Mas quando eu... E aí já comecei nesse período também um olhar para educação e tecnologia, entendendo tecnologia como carreira transversal e do futuro. Mas aí quando eu vou para o iFood, que a gente começa a trabalhar efetivamente com o olhar de empregabilidade e empregabilidade no setor tech, eu falo, gente, isso daqui é potência, assim, é muito potente. E acaba tendo a fundação do Movimento Tech, enfim, e aí agora chegando na Brascom, que eu acho que é um espaço que tem muito potencial para a gente desbravar ainda mais. Tem um legado incrível que a Brascom já desenhou. Formação de talentos é uma das bandeiras perenes, assim, do trabalho da Brascom, né? E aí eu tô muito feliz de chegar lá e fazer parte do time, poder avançar, né? Mas um ponto que eu acho que é legal de dividir, há um tempo atrás, fui para uma palestra do professor Clóvis de Barros, e ele falou por um tempo que ele queria descobrir quem ele era, né? E aí ele conta toda uma historinha e ele chegou numa palavra, né, do que ele era. E eu fiquei sempre pensando que palavra era essa, né? Se eu fosse me definir como uma pessoa, né, no meu dia a dia. E eu cheguei na palavra conectora. E aí eu fui entendendo que isso faz parte de toda a minha trajetória. Então, desde pequena, eu sempre tive um lado bastante artístico, criativo, assim, estimulado pela minha família. Então, eu juntava, né, o lápis de cor com o papel e fazia os meus desenhinhos. E o meu avô pintava também, então eu ia pintar com ele. Então, era tinta na tela, né, fazia quadro. E eu fiz balé por muitos anos, então... Como é que eu conecto o corpo com a música? E eu acho que essa questão da conexão, ela é um pouco do que perpassa, e toda a minha trajetória é uma questão de conexão. E hoje eu diria que, assim, me conectar com as pessoas, com as organizações e poder potencializar tudo isso, eu acho que é minha grande missão, assim. Nossa, tem tudo a ver com o papel que você tá fazendo hoje na Brascom, né? Tudo a ver, então, né? Tipo, nossa, total. Muito legal. Mas você falou de vários aspectos que eu acho que seria legal a gente escutar melhor. Então, conta um pouco mais do iFood, assim, como é que foi a tua experiência lá? Quanto tempo você ficou? Os projetos que você tocou lá no iFood? Acho que eles têm vários projetos super bacanas. Acho que você participou da fundação e, né, da evolução, desenvolvimento de alguns dos mais legais que tem lá. Eu cheguei no time de impacto social do iFood em 21, fiquei por 3 anos lá. Legal. E quando eu cheguei, a gente tinha acabado de lançar os compromissos públicos do iFood na época. Legal. Tinha um compromisso de educação, meio ambiente e inclusão. E eu liderava especificamente um dos compromissos de educação, que era formar e empregar 25 mil pessoas de grupo subrepresentado e baixa renda em tecnologia. Eu falei tanto essa frase que eu não esqueço ela. Nunca mais, né? Ela tá, assim, dentro do meu espírito. E aí, a gente desenvolveu o Potência Tech, que era o grande programa carro-chefe para cumprir esse compromisso. O Potência Tech, ele era específico, né, para ações de tecnologia, efetivamente. E a gente teve muitas organizações parceiras, inclusive a Generation, né, porque não era a gente que desenvolvia os conteúdos, a gente tinha as parceiros para que fizessem isso e que fizessem as formações, e parceiros também de bancar as bolsas de estudos, né? Enfim, outras empresas que atuavam nesse universo também. Você até trouxe, né, inicialmente, mas os resultados, eles são resultados, assim, muito expressivos. A gente distribuiu mais de 100 mil bolsas de estudos em 3 anos, mais ou menos. Sem contar os cursos livres que tinham na plataforma que as pessoas poderiam fazer, né? Quando a gente fala de bolsas, que eram bootcamps mesmo, os cursos mais aprofundados, né? Acho que, se eu não me engano, de cabeça, assim, depois de um tempo, mais de 12 mil formados. Legal. E mais de 5 mil empregados, que esse, pra mim, é o número mais legal, é mais, assim, do coração. Porque é, de fato, o delta de renda e mudança de vida, não só daquela pessoa, mas de todo o ecossistema que ela tá envolvida, né? E, pra mim, uma das coisas que mais me brilham os olhos é o fato de que essa pessoa vai virar referência para tantas outras ali dentro do ecossistema, da comunidade que ela tá inserida. Né? E isso é o mais legal, porque aí outras pessoas vão ver, não, é possível, dá para fazer, dá para chegar lá. Eu gosto de
entender o que é chegar lá, mas é isso, né? Conseguir ocupar um espaço que talvez não fosse sonhado. Uhum. Exatamente. A gente fala muito isso aqui na Generation, eu adoro ouvir isso, porque é exatamente isso que a gente fala na Generation, né? De dar oportunidade para as pessoas e o quanto que isso reverbera depois, né? Não é só aquela vida que é impactada, a família inteira. A gente estava vendo um caso de um aluno nosso, que você até conheceu ele pessoalmente no nosso encontro no ano passado, que ele, depois que ele teve a vida dele transformada em função da oportunidade da Generation, ele indicou a irmã, a namorada, e os amigos foram vendo, ele indica amigos até hoje para os programas. É um pouco isso, né? Ele se torna uma referência ali naquela comunidade, por menor que ela seja ali, naquele conjunto de pessoas que lida com ela, ele se torna uma referência, né? E influencia, né, as pessoas ao redor dele, né? Pessoas que não tinham visibilidade de crescimento, ou nunca imaginaram que pudessem crescer, agora tem esse mesmo sonho, né? Exatamente isso. Tem uma frase maravilhosa que foi Camila Oliveira, que era do time que é ainda, né, do time do iFood, que ela disse: a gente só sonha com aquilo que a gente conhece. Nossa, total. Então é isso, se a pessoa não sabe que pode, ou que aquilo de fato pode, né, se tornar realidade, como que eu vou descobrir, né? Então assim, eu preciso, as referências, elas são fundamentais pra gente. Nossa, total. Caminhar. E na Generation a gente tem alguns programas que a gente tem muito indicação de ex-aluno, né? Aluno inscrito que fala, como é que você ficou sabendo da Generation? É indicação de ex-aluno. E muito isso, assim, a gente faz um esforço tremendo de divulgar os nossos programas, que por sinal são gratuitos, pra quem não sabe. E no fim, a gente acaba, né? Os alunos acabam ficando sabendo por amigos, né? E é o boca a boca, que é super forte e faz muita diferença. Porque é isso, eu vejo meu amigo se dando bem. Pô, o que você tá fazendo? Como é que você conseguiu esse emprego, né? Ah, foi a Generation que eu fui lá fazer o curso, né? Então, esse olhar de abrir um pouco os horizontes, isso é muito rico, né? De você conseguir proporcionar isso num ambiente mais amplo, né? Isso é muito legal. Mas muito bom. E aí, do iFood, me fala um pouco mais sobre o Movitech, porque acho que foi um movimento, um grupo que você ajudou a fundar. Se não me engano, ainda dentro do iFood, mas me conta um pouco mais como que nasceu a ideia desse grupo. A gente passou um ano discutindo o que a gente podia fazer coletivamente, com vários atores. Não só o iFood. Não daí, só o né? iFood, né? Outras organizações, tinham várias organizações no começo, e a gente ficava convidando um monte de gente para discutir, para falar. Até a própria Brascom a gente chamou na época por conta do reporte de demanda de talentos dele, né? Que falava do gap de talentos, enfim. Mas era isso, era um universo durante todo o ano de 2021. A gente fazia encontros mensais para discutir isso. Tinha pessoas, tinha VTECs, Descomplica, eu não vou lembrar todas, iFood, Fundação BR. Então era isso, a gente fala que são organizações porque tinham empresas, fundações, mas de fato a gente, né, foi fazendo uma varredura de networking para chamar muita gente. Então tinha gente que ia sempre, tinha gente que ia uma vez e não fazia sentido, enfim, então tinha esse movimento. E aí, em 2022, a gente, de fato, lançou oficialmente o Movimento Tech 2030. Foi um evento super grandioso, a gente já tinha 26 ou 28 organizações. Nossa, bastante. Desde o primeiro dia se comprometeram, né, a fazer parte. Muito com esse olhar, assim, a gente tinha 3 pilares principais, que era despertar, capacitar e empregar. Então, como é que a gente mostra que é um sonho possível, né? Que é um caminho. Você só tá vendo o TikTok, você pode programar o TikTok de repente, né? O capacitar efetivamente para trazer para o universo da tecnologia e colocar as pessoas no mercado, né? Como que a gente puxa para os empregos que realmente não são, né? Que eles vão ganhar uma grana, que vai ser bacana. Hoje o movimento está passando por uma reformulação, tá incrível. Acho que, assim, Mariana Lopes está fazendo um trabalho maravilhoso lá. E a gente tá com outros mantenedores além do iFood, que é o Mercado Livre. E o Instituto Coca-Cola Brasil também, Dani que Redondo, tem um histórico, tem né? um olhar de inclusão produtiva incrível, assim. Total. Então, fortalecendo muito o movimento. Muito legal. E se eu não me engano, a gente já tá com mais de 50 organizações fazendo parte, Muito assim, né? Depois de 2 anos. O que é incrível, assim. E é um trabalho
que dá muito orgulho, porque de fato, às vezes os movimentos eles nascem e eles morrem, né? E o movimento tech tá sobrevivendo e tá avançando não e só crescendo. sobrevivendo, né? Então acho que um dos projetos que vale a pena destacar, assim, é a Maratona Tech, que realmente nasceu desse colegiado do movimento tech. Já impactou mais de 3 milhões de estudantes em todo o Brasil. A galera acessa por WhatsApp, os Tem uns conteúdos. desafios, é isso? Desafios são várias fases, os professores legal. também são capacitados. E Meio aí, gamificada, então. exato. E aí desemboca numa grande premiação presencial, que eles vão receber as medalhas. E aí a moçada leva as bandeiras das cidades, dos estados. Que legal. Tipo, Porque é Brasil maravilhoso. todo, né? É Brasil É muito todo. legal isso. É muito legal, é muito legal. Que bom, que legal. O Movtech tá ficando grande demais. Acho isso muito legal. A gente tá lá envolvida também. Mas aí vamos falar então de Brascom, né? Como é que a Brascom chegou na sua vida? O que te atraiu, né, no desafio que a Brascom tem, ou nos planos que a Brascom tem que te fizeram acabar indo para lá? A Brascom é a associação, né, das empresas de tecnologia e telecomunicações. A gente tem mais de 90 associadas hoje, né? Várias empresas muito grandes fazem parte da Brascom. A gente tem um conselho administrativo super forte, que são os presidentes e CEOs, assim, super ativos dentro da pauta. É muito legal. E a gente tem um trabalho que é realmente colegiado, né? Então, a gente trabalha por grupos de trabalhos temáticos, tem várias temáticas ali. E aí a gente representa os interesses das organizações dentro das pautas que a gente assume ali como importantes para o setor. Então, é um olhar mesmo do setor, assim, né? Como que a gente deveria influenciar. E aí a gente tem 2 bandeiras principais, 2 jornadas, né? Uma que é de inovação e negócios, então é um trabalho feito por uma outra diretoria maravilhosa, Silvia Sanches ali, que está liderando. A gente tem o nosso time de relações governamentais também, que faz toda uma ponte, né, com o governo, e as outras instâncias também, legislativo, executivo. Mas para além disso, acho que uma das bandeiras principais da Brascom, de fato, é formação de talentos. Isso é uma pauta que existe há muito tempo lá dentro e com várias ações já realizadas, né? Então, eu tô aqui aprendendo também tudo que a Brascom já construiu e fazendo um trabalho agora de entender como a gente vai se posicionar e qual seria a nossa melhor contribuição para o ecossistema, né? Quando a gente está falando de formação de talentos, visto que depois do relatório que a Brascom soltou de 2019, né, com o gap da demanda de talentos, a gente teve um boom também de olhar para formação em tecnologia e etc. A gente está até trabalhando no novo report, assim, vai sair em breve. Atualizações, não posso dar spoiler ainda, né, mas teremos atualizações. E sempre tem isso, né? A gente tem um time de inteligência incrível que faz vários estudos, faz os relatórios. E a gente lançou o ano passado o de diversidade. Já vamos falar dele também. Mas tem um acompanhamento também sobre salário, monitoramento de salários do setor. Enfim, são muitos conteúdos temas, né? de inteligência que são desenvolvidos e sempre olhando para isso, né? Quais são as pautas que o ecossistema de tecnologia, né, que as empresas estão demandando, como que a gente consegue apoiar com esses olhares de inovação, influência e etc. E aí, quando a gente começou a conversar lá na Brascom e eu vi a oportunidade, eu fiquei assim, gente, isso faz muito sentido, porque assim, eu já tô… É a tua trajetória, na verdade, né? Exato, eu tô trazendo isso e aí conversei com os conselheiros, conversei com a Afonso Nina, que é o nosso presidente, e as coisas foram acontecendo. Então, assim, eu tô realmente muito feliz e agradecida, porque é uma convergência, assim, porque eu tava construindo tanto para minha carreira e acho que é um ganha-ganha tanto para mim profissionalmente quanto para a Brascom, que eu também trago, né, toda uma expertise aí dentro desse universo já, né, não chego cruazinha ali, então gosto muito disso. E aí a gente tá agora nossa primeira entrega, assim, a gente tá fazendo um diagnóstico de oportunidades justamente para entender mais o que está rolando no ecossistema, enfim, tem várias frentes aí de atuação, né, mas também entender o que as associadas à Brascom, né, as empresas, o que elas querem, né, como é que é isso, porque não adianta a gente querer fazer ideias incríveis, a gente tem o tempo inteiro, o tempo todo. Eu sou, né, sou muito criativa, mas a ideia é não sair fazendo
porque a gente achou essa ideia genial. Sim. É sair fazendo com propósito, com significado e com entendimento que, de fato, putz, essa é uma ação que a gente vai conseguir transformar ou gerar escala. E que faz ou- sentido para as associadas, Exato, né? Que elas veem valor. trazer mais qualidade para os negócios, enfim. Legal, muito legal. Esse trabalho, assim, de juntar diferentes empresas dentro do mesmo setor é um trabalho que, para mim, faz muito sentido, mas na prática, e eu vivi isso quando eu trabalhei na Ambev, é bem desafiador, né? Porque na prática em muitos contextos, são empresas que competem entre si, né? Então, esse lugar de ser meio que essa ponte é super sensível, delicado e requer um poder de articulação e negociação tremendo, né? Não sei se você puder compartilhar um pouco essa sua vivência na Braskem, mas na Ambev, por exemplo, eu fiz uma parceria pré-competitiva também com a Coca. Imagina, Coca e Ambev, né? Brigam no mundo lá de bebidas não alcoólicas, de refrigerantes. E a gente conseguiu, com muito custo, uma negociação de meses, conseguir fazer uma parceria juntando os dois maiores competidores nesse setor, né? Então, para mim foi uma vitória enorme, porque eu acho que tem temas, e acho que isso que é legal estar na Braskem, tem temas que têm a ver com o setor, né? E é nesses temas que os competidores têm que se unir, né? E dar as mãos e pensar num objetivo final comum, né? No nosso caso lá, de Ambev e Coca, era sustentabilidade, meio ambiente, né? Embalagens, reciclagem. Então, é um tema que é pré-competitivo, né? Para as duas empresas, né? Perfeito. Então, acho que tem muito nesse olhar, assim, de encontrar os temas que as empresas têm em comum, né? Como é que você vê isso? Você enxerga esse mesmo desafio ou é mais diferente no setor de tecnologia? Eu acho que é sempre um desafio quando a gente bota, né, os concorrentes ali na mesa, mas desde a época de iFood, Movimento Tech, agora eu brinco que eu tento trazer esse espírito, eu sou a Suíça, sabe? Muito bom. E eu acho que quando a gente fala de formação de talentos, eu acho que a gente toca num lugar que, a despeito da competitividade, é de interesse de todo mundo. Porque é uma dor comum, né? É uma dor comum, a gente fica escutando o tempo todo a história do rouba-monte, dos profissionais ali, né, que você… Putz, se eu tenho um universo só desses caras, elas vão ficar brigando por esses caras, né, ou essas minas, enfim, a gíria de São Paulo. Mas eu acho que quando a gente traz para esse lugar, né, agentes neutros, a gente quer, né, não quer que puxar para nenhum lugar, a gente quer entender para que a gente possa potencializar essa história. Então, eu acho que esse espírito ser suíça é onde a gente consegue, de fato, colocar todo mundo na mesma mesa para discutir, trazer dor, abrir, e ouvir de fato qual é a dor. Porque às vezes as pessoas têm receios em dividir. De compartilhar porque também. Às vezes é uma estratégia do negócio, enfim, Verdade. né? Então, como que a gente se coloca nesse lugar e até entender as melhores formas de fazer isso. Às vezes vai ser no coletivo, às vezes vai ser no individual, né? E obviamente, com todos os cuidados para não transbordar estratégias de negócio e coisas do tipo. Mas eu acho que esse espírito suíça, ele é um que eu venho carregando há alguns anos. Não, assim, e é muito já. legal, porque eu acho que precisa ter, porque é difícil. Acho que se não tivesse esse agente suíça, neutro, acho que ia ser muito mais difícil, não diria impossível, mas é muito mais difícil os competidores terem na iniciativa de ir lá, que nem eu fiz isso na Ambev, mas foi muito desafiador. Acho que se eu tivesse um agente neutro naquela época, acho que as coisas teriam avançado mais rápido, porque é isso, você fica com receio de compartilhar, né? Então tá todo mundo dentro da empresa também com um pouco desse viés, querendo fazer alguma coisa junto, mas ao mesmo tempo muito receoso do que você compartilha com o concorrente, né? E eu acho que então ter esse olhar, assim, de vocês enquanto neutros, acho que é super valioso. Quando você traz isso para o centro da proposta, do que está sendo feito naquele espectro, né? Eu lembro que eu trabalhava com muitas escolas de tecnologia, né? E em determinado momento, os CEOs começaram a trocar entre as escolas, assim… Porque fazia sentido para eles, então eles marcavam seus cafés, e etc. Todo mundo tá atendendo aqui, ali o projeto, o que a gente pode, o que a gente aprendeu um com o outro. Então, eu acho que vai trazendo também essa troca mais
colaborativa para o setor, É, né? total. Nossa, muito. Muito legal. Eu queria também fazer um parênteses, que você comentou também que é uma frente da Brascom de trabalhar com inclusão produtiva, enfim. Eu queria também deixar meu depoimento de que a gente é muito grata à Brascom aqui enquanto Generation, porque a gente já teve uma parceria com a Brascom. Então, assim, eu acho muito legal uma associação de empresas de um determinado setor investir num programa de educação, né? E não foi só com a gente, vocês investiram em outras organizações também. Então, eu acho que isso é muito legal de ver o quanto a associação tem esse olhar para a educação, para a inclusão produtiva, e não é só na fala, é de fato fazendo um investimento, sabe? Então, isso foi muito legal, foi legal para a Generation crescer, ganhar credibilidade, de falar que está trabalhando em parceria com a Brascom, sabe? Então, eu queria deixar meu agradecimento aí, não sei se o Afonso vai ouvir nosso podcast, espero que sim, mas deixo meu agradecimento aí para vocês em função disso. E também dizer assim, quando eu conversei com o Afonso ano passado, ele trouxe um olhar da Brascom muito legal para mim, assim, de saber todos os planos que a organização tem, não só dentro da área de educação, e na época você ainda não tinha chegado. Então ele falou, eu tenho esse plano aqui, vou procurar alguém, inclusive, para essa vaga e tal. Mas ele falou de um plano muito maior do que só Brascom e setor ali, as associadas. Um olhar de país, né? De fazer o país avançar na tecnologia, na inclusão digital. Eu acho isso, assim, fenomenal. Assim, um plano super legal. A gente está encabeçando, né, junto com outras organizações, o Plano Brasil Digital 2030+, que tem 6 pilares de setor. Eu não vou lembrar todos os pilares de cor, mas eu sei que o quarto é capacitação e educação, assim. Mas tem ambiente de negócios, tem tecnologia, tem inovação, enfim, tem infraestrutura, tem várias coisas. E ele é 30+, porque ele não é um plano de governo, ele é um plano de Estado. Isso é muito legal. Né? Então, é que ele não seja interrompido, que ele seja constante. Por isso, hoje a gente tem, né, um conselho lá formado por diversas associações, não só do setor de tecnologia, porque inclusive tecnologia ela é cross, ela é transversal, né? Você tem banco e você tem áreas de tecnologia, né? Você tem, enfim, saúde, o agro é pop, tem tech, né? Enfim, então, essa ampliação do olhar, né, expansivo do ecossistema, não só das empresas pura e simplesmente do core de tecnologia, né? Então, acho que esse plano é, assim, incrível. E tô muito feliz, porque ele é o nosso guarda-chuva, né? E aí a gente e ajuda a guiar vocês em todos os aspectos olhando muito ali nessa direção. A gente pode deixar para quem tá ouvindo e assistindo os detalhes de onde tá esse plano. É muito legal, chama Plano 2030+. Plano Brasil Digital, Plano Brasil 2030+. Exatamente. A gente apelidou de BD 30+, pra ficar mais fácil. Boa, BD 30+. Muito bom. Mas vamos fazer um novo capítulo aqui da conversa, que é um tema super legal, que eu particularmente amo, mas que tem muito a ver com essas atividades mais recentes da Brascom. Vocês soltaram um relatório de diversidade ano passado, relatório de diversidade 2024 da Brascom, e ali fala um pouco sobre como que esse tema tem avançado dentro da área de tecnologia, então eu queria fazer umas perguntas para você. A gente também vai deixar todos os detalhes para quem quiser fazer o download do relatório e poder ler com calma, mas aqui a ideia é a gente discutir alguns temas. Quais são os principais pontos do relatório, um pouco das motivações por trás de soltar um relatório desse na Brascom? Esse já é o 6º relatório, Andréa. Então, assim, acho que quando a gente fala de formação de talento, negócio, tecnologia, inovação, diversidade para o setor importa, né? A gente sabe que o setor de tecnologia, ele é efetivamente predominantemente, né, masculino, branco, hétero, né? E assim, existem vários estudos, vários relatórios que colocam na mesa que diversidade numa organização gera mais negócios, gera mais núcleo. Então, assim, é de interesse do setor que ele seja mais diverso, né? Pra gente pensar novas soluções, para ter diferentes olhares. Então, eu acho que é fundamental a gente, enquanto associação, né, das organizações, a gente ter um documento tão rico como esse, assim. E aí, pensando no segundo ponto que você disse, né, quais são os principais highlights, eu acho que a gente traz um olhar para gênero muito forte, mas aí também tem recortes de raça, PCDs, né, região e de geração também, que eu acho que é uma pauta
que a gente não tem falado tanto, É verdade. mas que agora a gente está vivendo com 5, 6 gerações numa mesma organização. E aí, como a gente lida com tudo isso, né? Com millennials, baby boomers e geração Z. Então, a gente também tem que pensar sobre. Legal, muito bacana. Vamos falar de mulheres, então, porque afinal de contas somos duas aqui na área de tecnologia. Eu estudei engenharia, né? E eu fiz engenharia elétrica, então assim, eu era, desde muito nova, tô acostumada a estar em setores, em ambientes em que eu sou menos de 10%, né? E por muito tempo eu achei que isso era cool, que era legal. Tipo, sou uma das poucas mulheres nessa área que, tipo, eu tinha um sentimento muito de orgulho, né, da minha trajetória por ser uma das poucas mulheres. E depois de adulta ou mais velha, eu vi o quanto, na verdade, eu deveria ter feito coisas para mudar, sabe? E ter enxergado um pouco a realidade de como é que eu faço para ter mais mulheres aqui ao meu redor, né? Então, hoje eu tenho um viés e um olhar muito mais de tentar fazer com que esse espaço se abra para mais mulheres do que nesse olhar de orgulho ou de, nossa, que legal, eu sou uma das pouquíssimas, né? E eu acho que isso puxa muito nessa área de tecnologia, né? Embora eu tenha feito engenharia elétrica, tecnologia está muito nesse viés também, né? Um setor muito masculino, muitos homens e tal. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que a Generation faz um esforço muito grande de ter mulheres nas turmas, né? Sempre no mínimo 50%. A gente está com uma turma agora que, inclusive, teve a matrícula essa semana, que é o Devas, que é uma turma exclusiva de mulheres. Tudo isso para, de fato, ter mais mulheres no mercado de trabalho, né? E tirar um pouco, desmistificar, na verdade, um pouco esse viés das áreas de recrutamento, né? De falar que não tem mulher em tecnologia, né? Então, assim, a gente está fazendo um esforço muito grande para trazer mais mulheres para o mercado, né? Então, assim, em 3 meses, para quem está ouvindo e é Tech Recruiter, em 3 meses eu tenho uma enxurrada de talento feminino aí de desenvolvedoras do nosso programa, mas esse é um recorte do relatório super interessante, né? O quanto houve avanço, mas ainda não no patamar, né, que a gente muito gostaria. Tímido, né? E aí acho que vale dizer que esse relatório é sobre toda a população que trabalha numa empresa de tecnologia, não só desenvolvedores especificamente, né? E ainda assim é baixo, né? Ainda assim a gente tem poucas mulheres nas organizações. Se a gente olha para o mercado nacional, tem até ali um mini parâmetro, né, e tal. Mas quando a gente extrai mesmo para esse lugar, né, só de desenvolvedor, aí o gap explode, né? Mas eu diria que a gente está crescendo uma média de 1 ponto percentual por ano. Então, assim, é um crescimento. Existe um crescimento que é melhor do que a média de mercado, do mercado nacional, só que é muito tímido, né? E aí, você trouxe, né, 50% de mulheres nas turmas da Generation, enfim. Uma das coisas que a gente fazia no Potência Tech era deixar isso muito explícito quando a gente ia fazer a seleção. Olha, existem vagas só para mulheres, só para pessoas negras, enfim, porque a gente só sonha com aquilo que a gente conhece. Então, assim, precisa deixar óbvio isso. Eu tô vendo recentemente agora também, o iFood tá com um processo de recrutamento só para mulheres em tecnologia. Então é Que isso, legal. assim, se você quer ter diversidade, eu acho que a palavra tem que ser intencionalidade. Total. Né? Se você não tem intencionalidade para trazer ou para colocar dentro da organização, vai ser mais difícil mesmo. Então, não vai existir. Mas você tá procurando nos lugares, nas comunidades, né? Tá sendo óbvio na comunicação, né? Porque é isso, às vezes as vagas têm um asterisco com uma letrinha pequenininha falando, ai, gente... exclusiva para... ou a gente tá buscando mulheres, mas é uma letrinha pequenininha. É isso, tem intencionalidade, né, nas iniciativas. Eu acho. E esse relatório de diversidade da Brascom, ele aponta, de fato, assim, para mim o mais chocante é a disparidade salarial entre homens e mulheres. Gente, é quase 40%. Então, quando a gente tá aqui brigando pela inclusão e para trazer pessoas, tem vários vieses para dentro disso, né? Então, como que a gente tem equidade salarial, como que a gente tem equidade de possibilidades de crescimento, né? Enfim... Quanto mais cresce na pirâmide, menos mulheres vai tendo, né? Embora você faça um trabalho aqui na base, aqui vai e o mesmo para né? pessoas negras, né? O mesmo recorte, assim. Então,
intencionalidade para mim é o caminho, assim. Legal. Você citou o caso do iFood, né, que abriu um programa intencional para contratar mulheres. Tem algum outro case que te vem à cabeça, assim, de empresas que fizeram algum trabalho bem bacana? Bom, no histórico, né, de diversidade brasileiro, acho que o trainee da Magalu, né, exclusivo para negros, acho que foi um marco, porque fez um marco, bafafá sim. grande no mercado, todo mundo falando sobre, mas algum outro caso que você se recorda? Então, em massa, assim, é porque esse tá bombando agora. Eu tenho muita gente do iFood no meu LinkedIn, então eu tô vendo a galera soltando muito. Mas eu acho que tem outras organizações que têm esse olhar também, né? Que fazem. A Ambev Tech faz algo do tipo. É verdade. A First do Santander Faz também tem um trabalho que olha para isso, enfim. Eu vou lembrar inclusive a Head aqui. Tecnologia da Força Carla Moraes, que é uma mulher negra, maravilhosa, muito bom. Começando agora. Mas para mim como isso bomba também, né? Porque óbvio que tem outras organizações que estão fazendo e talvez eu não tenha essa visibilidade, né? De bate-pronto para trazer aqui de histórico. Mas quando tem a intenção de ser feito e você usa a própria máquina da organização para que isso aconteça, né? A palavra se espalha, assim, né? É muito legal isso. Eu acho que para além, né, desse trabalho, né, da gente dar visibilidade aos cases legais, a gente vê um movimento, eu não sei se você quer comentar um pouco sobre também, mas que eu particularmente, assim, meu âmago é contra isso, que é o movimento de desmobilização de investimento, de diversidade e inclusão nas empresas, né? A gente viu isso acontecendo nos Estados Unidos, mas em alguns casos aqui no Brasil também. E, assim, eu pessoalmente acho muito triste isso, né? Porque, para mim, a gente é um país ainda extremamente desigual, que precisa de iniciativas de diversidade e inclusão. Então, ver empresas fazendo esse tipo de movimento é muito triste, né? E aí é um pouco a gente, na Generation, a gente fala de um efeito que se chama efeito porta giratória, né? Que aí você abre as portas para públicos, né, mais diversos, mais vulneráveis, mas por conta de falta de apoio e etc., a pessoa entra e logo sai, por isso que dá esse efeito porta giratória, né? Enfim, a gente tem falado cada vez mais desse efeito como uma das possíveis causas das iniciativas não seguirem, né, não irem para frente, porque na hora que você avalia resultado, você vê que o turnover é o mesmo, até mais alto, enfim. Então, a gente, enquanto Generation, convida a Braskem para ajudar a gente nesse movimento de fazer essa defesa pela diversidade, sabe? Porque é um trabalho que, quando bem feito, ou quando feito de forma intencional, ele traz um resultado muito grande. Eu vejo pelos meus ex-alunos da Generation crescendo no mercado, tendo carreiras muito fortes e tendo muito sucesso, né? Como é que você vê isso? Eu acho que é isso. Eu também tenho esse sofrimento, né? Desse movimento de desestruturação das áreas de diversidade, mas acho que 2 pontos que eu queria dividir, assim. Um, que é também quais são as empresas que estão batendo o pé e falando isso aqui é importante pra gente vai seguir. A Natura acabou de fazer isso. Que foi super legal, inclusive. Trazendo esse statement do tipo, isso é importante pra gente, a gente segue fazendo. Então, de fato, né, você não cai na história de um greenwashing ali, da diversidade, enfim, né? Vocês têm um termo específico para diversidade. Não que eu saiba. E o outro ponto, eu li uma matéria esses dias que eu achei muito interessante a fala sobre as questões do movimento de diversidade, que tem a ver com, agora vai deixar de ser o bafafá para fazer acontecer, né? Então, assim, quem acredita, segue fazendo e vai ter essa manutenção e vai trabalhar com, né, ESG também, enfim, etc. E a gente vai perder, de fato, em alguns lugares. Mas talvez seja uma pauta que vai virar mais estratégica do que mais... Vamos fazer, porque tem que fazer. A onda, o hype do momento, Exato, né? acho que tem esse outro lugar, né? Então... Legal, gostei, é um viés positivo, acho que eu vou pensar nisso. Nas próximas vezes que eu tiver crise. Porque talvez ela entre mais nesse lugar dentro da estratégia da organização e como que a gente pode fazer isso ser mais potente de algum jeito, né? Entendendo os movimentos que estão acontecendo. Não, mas muito legal, esse posicionamento da Natura, né, foi agora recentemente o quanto eles colocaram, né, de forma explícita que esse movimento para eles é super importante, estratégico para o negócio e pelo que eles defendem, isso é muito legal, acho que é
é o que você falou, é uma oportunidade das empresas que realmente acreditam nisso de se posicionarem ainda mais a favor disso, né? Então, Com certeza. isso é muito legal. Vamos falar um pouco sobre o papel das lideranças dentro das empresas, porque eu acho que quando a gente fala de diversidade, a gente acaba olhando, e isso é comum, né, no mercado, em programas de nível de entrada, que, por exemplo, é o caso da Generation, mas acho que a gente fala pouco sobre o papel que os líderes dessas empresas têm nesse trabalho de diversidade, né, o quanto que ter o envolvimento deles importa e faz diferença, né? Então, como é que você vê, ou o que você acha que esses líderes têm que fazer para ou melhorar ainda mais, né, os resultados de diversidade e inclusão, ou até o que eles podem fazer para traçar um caminho, né, para diversidade e inclusão dentro das empresas de tecnologia? Acho que você trouxe na fala anterior a questão da porta giratória, né? Porque para mim é isso, colocar para dentro não é tão complicado assim, mas reter é um desafio. E quem é a pessoa responsável por isso é a liderança, no final das contas, né? Como que você tá olhando para o seu time com um olhar de empatia, né? Como que você tá entendendo o que tá se passando, né? Com aquela pessoa que faz parte da sua equipe. Porque se você não tiver esse olhar de entender como o time opera e quais são os melhores talentos daquelas pessoas para que elas possam crescer, e você também, né, surfar nessa onda da melhor entrega, você vai ficar batendo cabeça com o time, né? Eu tenho há algum tempo um desejo de fazer um toolkit para liderança, assim, sabe? Maravilhoso. Boas práticas para reter talentos diversos, né? Mas eu Muito acho legal. que tem um ponto aqui que tem um processo de convencimento. Porque a liderança, às vezes, ela tá muito imbuída no negócio, ela tem que bater a meta, ela tem que fazer a entrega. E que se ela não tem esse olhar mais para desenvolvimento, para time, que às vezes não tem mesmo, né? Enfim, vai ser um pouco mais difícil, né? Vai ser um pouco mais complexo. Mas pensando, né, como organização que representa, né, as empresas, como uma escola de tecnologia, né, que tem um papel fundamental, o que a gente pode fazer daqui, né? Para mim tem um pouco desse, como a gente catequiza, sabe? Para esse olhar. Por isso que eu brinco com esse toolkit da liderança, assim, sabe? E aí acho que uma das artimanhas mais interessantes são mentorias, né? Quando a gente traz as lideranças para ser mentora de pessoas que estão, né, começando suas carreiras, que estão entrando no mercado, elas podem se apaixonar por essa história e até ter esse olhar mais humanizado, assim, de desenvolvimento das pessoas. Não, assim. sem dúvida. Eu falo que a gente tem programa de mentoria na Generation também, né? Uma dos nossos pilares. E uma das coisas mais legais que o programa proporciona é sair do ar-condicionado, né? Eu brinco com essa expressão de sair do ar-condicionado, porque é isso. Acho que os executivos hoje estão muito distantes, né? Do dia a dia, da base, né? E aí, quando você está distante, quando você não vê, você é menos impactado, né? Você tem menos essa capacidade de empatia. Então, ele conhecer a realidade de um jovem que mora numa periferia, que passa 2, 3 horas no ônibus para ir trabalhar presencial, entender essa realidade. Que nunca andou esses num desafios, elevador daqueles incríveis que dos não prédios sabe fazer executivos. reconhecimento facial na entrada de um prédio corporativo. É esse tipo de... Que roupa que vai. Exatamente. Então, esse tipo de dúvida, a gente, né, tem uma expressão em inglês que fala take for granted, né? A gente nem pensa nisso, né? Que roupa, ou como é que entra num prédio, enfim, como é que... Cadê o banheiro do escritório? Eu peço pra ir no banheiro no meio de uma reunião ou não? E eu acho que trazer os executivos, né, de alta liderança de volta um pouco para a realidade, eu acho que é um trabalho super importante. Não só, obviamente, porque o jovem ganha, porque conhece uma pessoa de alta liderança, etc e tal, mas tem um ganha-ganha aqui, né, que é o jovem compartilhar a realidade dele com alguém que já muito perdeu esse contato com essa realidade. Mesmo que esse executivo venha de um contexto de vulnerabilidade também, cresceu na vida e é o caso de muitos executivos, mas hoje ele já está há tanto tempo lá no ar-condicionado, que eu brinco, que ele perdeu essa realidade, esse contexto. Então, trazer essa realidade de volta para esse grupo, para mim, é super, assim, é a chave da mentoria, na minha opinião, sabe? E é gostoso demais essa troca, no final das contas, né? Quando a gente entra em contato com a ponta de novo,
é revigorado, né? Total. Você sai revigorado, É. assim, É, desse muito- lugar. A gente tem uns casos na Generation de mentores que assim, o nosso programa de mentoria dura, sei lá, 2 meses, são, sei lá, meia dúzia, 8 encontros, mas aí os mentores gostam tanto dos jovens que continuam a mentoria por anos, assim, isso é muito legal, porque é isso, você se conectou tão profundamente com aquela Não, é pessoa que você quer maravilhoso. ajudar ela pra sempre, Eu né? sou mentora de Ah, várias organizações legal. também, assim, né? Dos voluntariados que eu curto fazer. E eu fui mentora de uma mulher trans, Vitória Dandara, linda, maravilhosa. Ela, em 2018. E o ano passado ela passou em Harvard. Ela fez a despedida dela para ir para Harvard. E eu Nossa. fui na despedida dela em Arrepiei. 2024 para ela ir estudar direito em Harvard, assim. Nossa, Então, maravilhoso. a nossa mentoria ultrapassou o programa específico que a gente estava fazendo juntas. Nossa, que legal. Parabéns. Como chama, Vitória? Vitória Dandara. Dandara. Parabéns. Mas vamos falar também de outro aspecto aqui, que acho que assim, muito se fala do quanto o setor de tecnologia é pouco diverso, né? A gente no começo da nossa conversa falou o quanto é masculino, branco, hétero e tal. Mas tem um viés do que o relatório mostra também, que eu acho que é legal também de falar, que é essa questão geracional, né? O quanto o setor de tecnologia, por, enfim, inerências do setor, acaba sendo um setor também muito atrativo para jovens, né? E aqui o papel da Generation, né, originalmente, hoje a gente já está testando outras faixas etárias, mas quando a Generation começou a um olhar muito para os jovens, né? E isso, nesse sentido, o setor de tecnologia foi um setor que a gente entendeu ser um setor muito, entre aspas, fácil ou mais óbvio da gente entrar, por ser um setor justamente que tem um olhar de jovem, de dinamicidade, enfim. Então é um setor que tem números e dados, eu até anotei aqui alguns dados, tem 55,6% dos profissionais do setor de 19 a 29 anos, e isso é muito acima da média nacional de outros setores, né? Isso é muito legal do setor também, né? Então vamos também dar um pouco de louro aí ao setor de ser um setor que abraça muito os jovens, né? Quando eu vi esse dado, eu falei, gente, isso é muito legal, né? Uhum. Porque tem um lado meu que eu brinco, que agora eu tô duvidando um pouco mais dessa fala, que é o setor mais democrático, porque não necessariamente você precisa ter uma graduação para entrar no mercado. Exato. A gente está tendo mudanças no mercado e talvez isso não seja tão verdadeiro ainda. A gente luta muito contra isso, inclusive. A gente tá, né, estamos entendendo um pouco mais, mas por um período isso estava muito posto, né? E eu acho que isso facilita também a entrada dos jovens no mercado. Ai, não tem condições de, né, pagar uma graduação ou passar num curso de universidade pública, enfim. E até a velocidade que o setor atua, né? Com todas as novas tecnologias, etc. A gente nunca sabe qual vai ser a próxima. Então, essa capacidade da nova geração também do aprendizado rápido. Não estou dizendo que as pessoas mais acima de 29 anos não tenham essa capacidade, mas eles trazem uma velocidade e é uma geração que já Nasceu veio com assim chip, também, né? Já tá ali, todo na tecnologia, né? Então, eu acho que isso é muito positivo. E por outro lado, a gente tem que tomar cuidado também, porque tem uma ansiedade da geração, ansiedade em crescer, em trilhar e etc. E às vezes se colocar também em situações que não tem experiência suficiente para ocupar, e aí pode se queimar naquele lugar, de dar saltos, né, maiores que as pernas, enfim. Então, também ser ali, ter uma parcimônia do tipo, traçar de fato a carreira para essa jornada. O ano passado, no começo desse ano, eu comecei a ver várias promoções de pessoas que a gente levou pro iFood, méritos e promoções, assim, há 3 anos Que atrás. legal. E eu falei, gente, que demais! Uma galera que ainda tá lá, É né? muito legal, Enfim, né? então, acho que isso é um processo de constância. Aí tem a ver com liderança, tem a ver com esse olhar de desenvolvimento, como que a pessoa ela vai avançando na carreira, o que elas foram estudando para além do curso que elas tiveram na época, né? O lifelong learning, não tem como a gente fugir. Não, Isso e vale em tecnologia, assim. muito menos. Isso vale para todas as áreas, né? Tecnologia, muito mais. especialmente. Muito legal. Aqui na Generation você conhece o nosso trabalho, mas para quem não conhece, a gente tem um olhar de longo prazo que pra gente importa muito, né? Quer dizer, onde está aquele aluno que a gente, né, ensinou e fez parte do nosso curso 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, e a gente acompanha. E uma das coisas mais legais do trabalho da Generation é que todo ano, normalmente no meio do ano, a gente recebe a pesquisa do Alumni, né? Que eu até apresentei para você no evento que a Roberta foi ano passado. A gente consegue ver
onde que estão os nossos ex-alunos de 2, 3, 4, 5 anos atrás. E é muito legal, porque daí eles falam pra gente o que eles estão fazendo, onde que eles estão trabalhando, que funções que eles exercem hoje. Então, uma boa parte deles, mais da metade, já está em nível de... já não é mais júnior, né? Já está pleno ou sênior. A gente pergunta para eles o que eles fazem, né? Agora que eles estão com uma renda maior, o que eles fazem com a renda que sobra. Investe em educação, como você falou, sabe? Lifelong learning. Eu faço uma faculdade, alguns fazem faculdade. Então, é muito legal de ver o quanto que eles vão né, evoluindo na carreira e na vida, né? Isso é muito legal. Bom, vamos falar... Eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado, porque afinal de contas esse é o podcast da Generation, eu posso. Fala um pouquinho, né, como você, enquanto representante da Brascom, vê esse papel de organizações como a Generation, né, que atuam para a educação com viés muito desse olhar de impacto social, de inclusão produtiva. Qual que é o nosso papel, ou qual deveria ser o nosso papel? Como você enxerga, enquanto Brascom, a importância de organizações como a nossa? Eu sou cria do terceiro setor, né, gente? Vamos lá. Fiz a pergunta para a pessoa certa. Mas para mim, muitos anos atrás, eu escutei que o sonho de uma pessoa que trabalhava numa organização social era que elas não precisassem existir mais, porque é isso, né? Tudo estaria funcionando de forma perfeita, então as organizações sociais não seriam necessariamente necessárias, porque o governo e as empresas, elas estariam, né, desenvolvendo seus papéis. Eu acho que a gente está muito distante disso acontecer, então eu acredito demais no terceiro setor, eu acredito que é fundamental o papel das organizações, e não só de fazer programas na pronta, mas também de fazer o advocacy sobre as pautas que são relevantes para a inclusão produtiva, né? Então, mostrar esse outro lado, assim. Hoje a gente está vendo uma dificuldade maior de emplacar vagas de entrada. Como que a gente vai ter sêniors no futuro se a gente não está colocando os júniors para criar experiência e poder virar, né, plenos e sêniors e avançarem nas suas trajetórias? Então, eu acho que esse papel, né, além da execução impecável dos programas, que, né, Generation é uma organização que tem extrema qualidade, eu acho que esse papel do advocacy, de como a gente seduz, né, os executivos e as organizações para entender que essa é uma das pautas relevantes e que no futuro, se a gente não fizer isso agora, a gente não vai ter mão de obra para trabalhar nas organizações e, de fato, fazer com que as próprias organizações cresçam e se desenvolvam e se tornem negócios mais lucrativos no final, né? Então, é um ciclo que deveria ser virtuoso mesmo, né, na sua origem. É muito legal você falar isso. Gente, a gente tá indo pro final, mas futuro. Fala um pouco de futuro no setor de tecnologia, futuro para a Brascom, projetos bacanas que vocês têm aí em mente, que eu sei que tem vários relatórios, projetos legais. Deixa um pouquinho de spoiler aí pro pessoal que tá ouvindo a gente ficar curioso para saber mais. Na Brascom, o time de inteligência está trabalhando muito. Vão ter vários relatórios para sair agora nos próximos 6 meses, assim. Legal. Uma versão nova de talentos. Não vou dar spoiler. Tem que me segurar aqui, porque eu tô sabendo de coisas muito legais, assim. Bacana. Então, acho que tem um papel do time de inteligência muito legal. A gente também está fazendo uma pesquisa junto com a Fundação Telefônica Vivo e outras empresas do setor, olhando para essa questão das vagas de entrada, assim. Então, vai ser massa o estudo no final, assim. Tô super animada, a Alexandra é grande parceira nossa. Quando a gente está pensando mais ampliado o Brascom, né? Segunda fase do Plano Brasil Digital também, junto com todas as outras instituições, com o conselho do BD 30+. Mas eu tô ali, né, super engajada na pauta do Pilar 4, capacitação e tudo mais. Então, acho que tem esse olhar mais ampliado para o ecossistema. Legal. E aí, quando a gente está falando especificamente da minha diretoria, né, parcerias e projetos em educação, a gente está trabalhando num diagnóstico super profundo, assim, que tem 4 vieses de mercado associados, obviamente, né, legislação também, e iniciativas que já existem, iniciativas do setor Brasil-Mundo. Então, estou fazendo um trabalho aqui de compilar muitas coisas e olhar para isso, para de fato a gente... Como que a gente vai se posicionar agora, né? Isso, a gente tem um legado grande que a Brascom já trabalhou, já desenvolveu em todos esses anos, né, de organização. E daqui para frente, como que a gente vai olhar? Qual seria o nosso papel? Eu já tenho aqui algumas suspeitas, mas eu também não posso dividir ainda. Mas a ideia é que a gente possa
de fato, avançar, inclusive, nesse olhar de advocacy, assim, né? Eu acho que um dos nossos papéis deveria estar nessa ambição de ser porta-voz, assim, Total, sabe? total. Muito legal. Rô, queria te agradecer por ter aceito o nosso singelo convite aqui para estar no nosso podcast. Foi muito legal te ouvir, muito legal saber de todos os projetos da Brascom. Então, queria super, super te agradecer aqui por estar presente no nosso podcast. Eu que agradeço, delícia de convite, contem comigo sempre. Obrigada. Gente, esse foi mais um episódio do podcast da Generation. Eu quero convidar todo mundo que está ouvindo e escutando até esse momento também para seguir a Generation nas redes sociais, nosso Instagram, nosso LinkedIn, onde a gente é bem ativo. E a Brascom também, que sei que tem, né, redes sociais para vocês seguirem também e ficarem atentos a todas as novidades. Super obrigada e fiquem atentos aí para mais um episódio que vai vir daqui a pouco. Esse é o Gencast, Trabalho que Transforma. Obrigada.